Bill Gates. Ele é conhecido como o grande nome por trás da poderosa Microsoft e construiu uma das maiores fortunas do mundo. Considerado um dos gênios da informática, Bill Gates é uma pessoa de personalidade forte e uma mente brilhante. Prova disso são suas inúmeras frases que circulam por aí. Selecionamos algumas delas para servir de inspiração para a sua vida. É ótimo celebrar o sucesso, mas mais importante ainda é assimilar as lições trazidas pelos erros que cometemos. A paciência é um dos elementos chaves para o sucesso. Considero que no próximo século, se temos sorte, contaremos com um panorama mais global. Deixar de pensar que sim, isso é bom para o meu país e pensar num mundo em grande escala. O capitalismo é algo maravilhoso para motivar as pessoas. Ajuda na criação de invenções geniais. Por outro lado, no que se refere às problemáticas mundiais em grande escala, realmente decepcionou profundamente. É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Para ser grande, às vezes é necessário correr riscos enormes. Minha ambição sempre foi poder realizar os sonhos. Nunca se compare com ninguém neste mundo. Caso o faça, entenda que você estará insultando a si mesmo. O sucesso é um péssimo professor. Ele seduz as pessoas inteligentes a pensar que não podem perder. Seus usuários mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determinam se você vai vencer ou perder. Há uma certa responsabilidade que se acumulou sobre mim quando obtive esta posição inesperada. É mais fácil ser o primeiro do que continuar a ser o primeiro. O tamanho trabalha contra a excelência. Nunca subestime um nerd, pois um dia você pode pedir emprego a ele. Quando olhamos para o próximo século, os líderes serão aqueles que capacitam as outras pessoas. Para criar um novo padrão que leva a algo que não é apenas diferente, é preciso algo realmente novo que capta de verdade a imaginação das pessoas. A visão é realmente sobre capacitar os trabalhadores, dando-lhes todas as informações sobre o que está acontecendo, para que eles possam fazer muito mais do que fizeram no passado. Tente uma, 2, 3 vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Acredito que se você mostrar às pessoas os problemas e depois as soluções, elas se motivarão a agir. Seja o Google ou a Apple ou um programa gratuito, temos competidores fantásticos e isso nos mantém atentos. Uma coisa a fazer é evitar que bons softwares sejam escritos. Quem pode se dar ao luxo de fazer um trabalho profissional sem ganhar nenhum dinheiro? As tecnologias de informação e de negócios estão se tornando inevitavelmente uma coisa só. Não creio que alguém possa falar sobre um sem falar sobre o outro. Inteligência é a capacidade de absorver informação em tempo real, de fazer perguntas que façam sentido. É ter boa memória. É traçar pontes entre assuntos que não parecem estar relacionados e inovar ao fazer essas conexões. Quando você quer fazer a lição de casa, preencher seu imposto de renda ou ver as opções para uma viagem que quer fazer, você precisa de um PC. Veja bem, essas ideias antiquadas de bondade e generosidade são incômodos que precisam ser expurgados de nosso mundo. E essas máquinas frias e insensíveis nos mostrarão o caminho. Vamos encarar os fatos. O usuário médio de computador possui o cérebro de um macaco-aranha. Há pessoas que não gostam do capitalismo,
e pessoas que não gostam de PCs. Mas não existe ninguém que goste de PCs e não goste da Microsoft. Temos que investir muito dinheiro na mudança de comportamento. Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem usuário. As grandes organizações requerem um altíssimo nível de compromisso de todas as pessoas envolvidas. A propriedade intelectual tem a vida útil de uma banana. Esse é um momento fantástico para entrar no mundo comercial, principalmente porque os negócios irão mudar ainda mais na próxima década, muito mais do que nos últimos 50 anos. Em 3 anos, todos os produtos da minha companhia estarão obsoletos. A única pergunta é se somos nós mesmos os que vão deixá-los obsoletos ou se outra pessoa fará isso primeiro. Se você não pode fazer algo bem, pelo menos faça que tenha uma boa aparência. A Microsoft teve rivais claros no passado. Felizmente, há museus para documentar tudo isso. Escolha uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho pesado. Principalmente porque uma pessoa preguiçosa vai encontrar uma forma simples de resolver o problema. A Microsoft não tem a ver com cobiça. Trata-se de inovação e igualdade. Todos os dias nos perguntamos: como posso fazer meus clientes felizes? Como podemos estar à frente em matéria de inovação nesta indústria? Porque, se nós não o fazemos, alguém mais o fará. Eu realmente tinha um monte de sonhos quando era criança, e eu acho que uma grande parte do meu crescimento se deu porque eu tive a oportunidade de ler muito. O mundo não se interessa pela autoestima. O mundo espera que você consiga fazer algo, com independência para que você se sinta bem ou não consigo. É claro que meus filhos terão computadores, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Não sei se há um Deus ou não, mas acho que princípios religiosos são perfeitamente válidos. Não é conveniente deixar muito dinheiro aos filhos. Hoje, o eu não sei se tornou eu ainda não sei. Antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar seu próprio quarto. Em termos de alocação de recursos, a religião não é muito eficiente. Eu poderia fazer muito mais numa manhã de domingo. Será que o primeiro mundo faz ideia de como vivem 4 bilhões dos 6 bilhões de habitantes do planeta? Se estivéssemos conscientes, teríamos ajudado, teríamos nos envolvido. Eu estou certamente bem em relação à comida, roupas e tudo que preciso para viver. O dinheiro não tem utilidade para mim além dessas necessidades. Meu objetivo com o dinheiro é ter uma empresa forte e ajudar os mais pobres. Devemos ser realistas e entender que um governo, sem a constante atenção de pessoas altamente qualificadas e simétricas, acabará não fazendo o que deve muito bem. Se eu considero algo um desperdício de tempo, ou simplesmente ruim, eu não espero muito para expressar meu desagrado. É tudo no tempo real. Então é comum me ver falando que esta é a ideia mais imbecil que eu já ouvi em reuniões. A tecnologia é somente uma ferramenta, no que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas. Um professor é o recurso mais importante. A vida não é justa. Acostume-se a isso. Creio que é justo dizer que os computadores pessoais se converteram na ferramenta mais poderosa que criamos. São ferramentas de comunicação, criatividade e podem ser moldadas pelos usuários. Você tem que ser realista sobre o fato de que o governo é um instrumento bastante contundente.
Sem a atenção constante de pessoas altamente qualificadas e com estatísticas adequadas, nada pode ser feito bem. As pessoas sempre têm medo das mudanças. Tinham medo da eletricidade quando foi inventada. A televisão não é a vida real. Na vida real, as pessoas de fato têm que sair da cafeteria e ir trabalhar. Me dei conta, há 10 anos, que a minha fortuna deve retornar à sociedade. É melhor não transferir a nossos filhos uma fortuna de tal tamanho que chega a ser difícil imaginar. Não é construtivo para eles.